Número 4. Para que a sentença abaixo se torne verdadeira, qual deve ser o valor de A? Então, na número 4, nós temos isso daqui, ó, que a raiz de índice A radicando 64 é igual a 2. E eu tenho que descobrir esse índice. Isso é a mesma coisa que fazer o 2 elevado ao índice tem que dar o 64. Então, que número aqui em cima que eu coloco? Se eu fizer 2 elevado a 1, vai dar o 64? Não, 2 elevado a 1 é 2. E se eu fizer, vou pular um pouquinho, se eu fizer 2 elevado a 3, se eu fizer 2 elevado a 3, isso é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Né? Já estou fazendo rápido, acredito que vocês tenham entendido as potências. Se não sabe por que deu 8, se está estranhando porque não deu 6, então corra para o vídeo de potência, ok? Agora eu vou tentar aqui o 2 elevado a 5. Vamos ver. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual a... eu já sei que isso daqui dá 8, não é? E eu sei que isso daqui dá 4. Então, tem que fazer 8 vezes 4, que vai dar 32. Deu 64? Não. Vou tentar agora o 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual a... Eu sei que isso tudo aqui dá 32, concorda? Isso tudo aqui, ó, é o 2 elevado a 5, que dá 32. Então, eu tenho que fazer 32 vezes esse 2 aqui, que eu não fiz a conta com ele. Ué, 32 vezes 2, vocês conseguem de cabeça ver que vai dar 64? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, deu 64. Ué, então 2 elevado a que número que deu 64? 2 elevado a 6. Então, a resposta é 6. Então, quem é o Azinho aqui? O Azinho é igual a 6. Professor, o que eu tenho que copiar daí? Que eu não entendi nada se a resposta é 6. Você tem que copiar isso tudo aqui. Porque isso tudo foi a tentativa para nós encontrarmos esse 6. Se você escrever no seu caderno só isso, você não sabe por que vai dar isso. Não sabe que houve tentativas. Então, por favor, escrevam isso no caderno. Vamos agora responder a número 6. A superfície de uma sala quadrada tem 9 metros quadrados. Se a sua área for quadruplicada, qual será o seu perímetro? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui um quadrado e a área desse quadrado é 9 metros quadrados. Ele falou em quadruplicar a área. Então, se a área vale 9, a próxima área eu tenho que multiplicar por 4. Então, na próxima área aqui, eu vou multiplicar o 9 por 4. Então, vai ficar um quadrado um pouquinho maior. E esse quadrado, ele vai ter a área 9 vezes 4, que vai dar 36. Então, 36 metros quadrados. Ele pergunta qual será o novo perímetro. O perímetro, ele é a soma das medidas dos lados. Então, eu vou chamar isso aqui de lado, isso daqui eu vou chamar de lado, vou chamar isso aqui de lado e vou chamar isso aqui de lado. Como eu descubro um lado do quadrado sabendo a área dele? Ué, a gente viu lá no início da apostila que o lado ele é igual à raiz quadrada da área. Qual é o valor da área? 36. Então, o lado é a raiz quadrada de 36. E qual é a raiz quadrada de 36? Ou seja, que número elevado ao quadrado dá 36? Ué, um número elevado ao quadrado que dá 36 é o 6. Então, o lado desse quadrado é igual a 6. Como está em metros, o lado é 6 metros.
E o perímetro, professor? O perímetro eu vou chamá-lo de 2P. Depois eu explico melhor, mas eu vou chamá-lo de 2P. Chamei. Esse cara aqui é o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então tem que somar um lado, mais o outro lado, mais o outro lado, mais o outro lado. Isso daqui, então, é 4 vezes o lado. Vocês concordam? Isso é 4 vezes o lado. E quanto que é o lado? O lado é 6. Então tem que fazer 4 vezes 6, que dá 24. 24 metros. Então, esse é o perímetro. Vou repetir para vocês, mesmo vocês podendo voltar ao vídeo. Eu tenho o quadrado de área 9 metros quadrados e eu quadrupliquei essa área. Quadruplicar é multiplicar por 4. Então, peguei 9, multipliquei por 4, deu o 36 que está ali, que é essa nova área. Mas o exercício pede o perímetro. Para eu calcular o perímetro, eu preciso saber quanto vale o lado. Eu descobri o lado. Como que eu sei que o lado é 6? Porque o lado é a raiz quadrada do valor da área. Se a área é 36, o lado é raiz de 36. E quanto que é a raiz de 36? É 6. Pois o 6 ao quadrado dá o 36. É por isso que é 6. Ok. Mas descobrir o lado não acaba o problema. Ele pediu o perímetro. O que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados. Então tem que pegar os lados e somar. Um lado mais um lado mais um lado mais um lado dá 4 lados. 4 vezes o lado. E quanto que é o lado? 6. O lado é 6. Está aqui, ó. Então, eu tenho que fazer 4 vezes 6. Ah, professor, podia fazer de outra forma? Eu podia sair somando os lados aqui? Pode também, sem problema nenhum. Então, é só você fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6, que vai dar 4 vezes 6, que dá o 24. Ou, se quiser ir somando também, 6 mais 6, 12, com mais 6, 18, com mais 6, 24. Não tem problema. Então, o perímetro é 24 metros. Em geral, o perímetro a gente escreve 2P, porque o semiperímetro a gente já escreve P. Então, é por isso, semiperímetro P e o perímetro a gente escreve 2P. Então, o 2P aqui, ele é o perímetro. Então, galera, um abraço a todos e até a próxima aula.